Onde os anjos cantam santo, onde os anjos
Já pode vir se posicionar aqui na frente para trazer a palavra nessa noite. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse período de louvor. Te agradecemos porque sentimos a Tua presença, ó Pai, e nós sabemos por causa disso que o Senhor esteve aqui. Obrigado por tudo que o
Senhor fez na nossa vida, ó Pai, em nome de Jesus, e que a palavra trazida nessa noite para nós seja de bênção, ó Pai, seja de ensinamento. Em nome de Jesus. Que nossa vida venha cada vez mais evoluir, para nós cada vez mais nos aproximarmos de Ti, ó Pai. Que o Senhor abençoe a vida do preletor nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus, abençoe ele poderosamente, grandiosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Peço, irmãos, que aplaudam o nome do Senhor mais uma vez. Aleluia. Pastor Neto. A paz do Senhor, queridos. Se você puder estar sobre os seus pés, Mateus 16. Mateus 16, eu vou ler os versos 24 a 28. Diz assim a palavra do Senhor: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará ao homem em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na sua glória, na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém? Podeis se sentar. Pai, nós te louvamos por tua palavra e pedimos que, segundo o teu Espírito, o Senhor comunique essas verdades eternas ao nosso coração e nos ajude a nos firmarmos na fé. A única âncora, a tua palavra revela para a nossa alma, é a tua palavra. Que nós possamos nos firmar através da fé na tua palavra e não deixá-la nem para a direita nem para a esquerda, mas seguir dentro daquilo que o Senhor tem nos orientado. Ajuda-nos a sermos, ó Pai, obedientes, praticantes da tua palavra. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Eu quero usar esse tema, esse texto, queridos, para despertar em nós aquilo que Jesus ele vai falar em não apenas um ou outro texto, né, mas são vários os textos que Jesus Cristo vai trazer ou tentar despertar a importância da alma, né, o valor da nossa alma. E quando esse texto vai falar sobre bens e riquezas e tudo aquilo que possa ser prioridade na nossa vida, inclusive a própria vida, Jesus vai dizer: olha, vale a pena você perder a sua própria vida, mas salvar a tua alma. Então esse texto está mais ou menos trazendo para nós essas informações. Eu quero me basear nesse texto, mas eu vou voltar nele com mais cuidado. Mas eu quero que você medite comigo. Atos tem uma mensagem do apóstolo Pedro, logo depois do derramar do Espírito Santo, Atos 2, deixa eu só achar aqui, um texto onde Pedro ele vai estar falando acerca de Jesus, e ele vai revelar textos acerca dos Salmos, daquilo que o próprio Davi escreveu acerca de Cristo. E nessa questão da alma, olha o que o texto vai dizer em Atos 2, a partir do verso 25. Dele disse Davi, e é Pedro ministrando aquela multidão que estava ali confusa, achando que os discípulos estavam bêbados, porque viram chegar ao reino dos céus, ou o reino de Deus, através desse derramar do Espírito Santo. E Jesus fala isso, em parte ali no capítulo que nós lemos, 16, aí o texto diz: sempre via diante de mim o Senhor. Davi falando sobre esta revelação: porque está à minha direita e eu não serei abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Ainda a minha carne há de viver esta esperança, ou em esperança. O 27 que me chama a atenção, e eu quero que você perceba, porque ele vai revelar algo sobre Cristo
mas tem a ver conosco, né? Tem a ver com todos nós. Ele diz assim: porque não deixarás a minha alma na morte, e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Acerca de Cristo é que Pedro está pregando, ensinando. Ele está dizendo: olha, o corpo de Cristo não vai se consumir na morte, ou seja, não vai se deteriorar, ele vai ressurgir. E ele está falando acerca de Cristo, mas o que eu quero que os irmãos percebam é que esta frase, escrita por Davi, revelando a Cristo, o texto está dizendo: porque não deixarás a minha alma na morte. Esse texto pode ser considerado, né, em várias aí vertentes, mas eu quero que os irmãos percebam que quando fala de morte, fala de sepultura. Quando fala de morte, fala de um corpo, um cadáver que foi sepultado. Mas o salmista, ele não está falando de corpo, ele está falando de alma. Então veja que aqui há algo muito além daquilo que os olhos veem. Então existe uma alma, e ele está falando: não deixará minha alma na morte, na sepultura. E quando esse texto trata sobre isso, se nós formos aqui meditar com mais cuidado nele, ou pensar com mais cuidado nele, o que seria deixar a alma na morte? E uma das coisas que existe de maior valor em nós é a nossa alma. Diga: a minha alma tem valor. A minha alma tem valor. O salmista, ele vai escrever e dizer, né, o que não se daria, né, pelo valor de uma alma, porque os nossos bens, nossos recursos se esgotariam, e ninguém pode remir uma alma, pode comprar uma alma. Só Jesus Cristo conseguiu realizar este feito através do sacrifício na cruz. Então, quando olhamos para esse texto: não deixarás a minha alma na morte, quando você olha para uma sepultura e olha para esse texto, o que vem ao coração, o que vem à memória? Pense comigo com cuidado. Estar na morte, ou ser deixado na morte, eu, meditando um pouco sobre essa questão de sepultura, e é uma realidade, né? Nós temos aí parentes e pessoas que já faleceram, e nos primeiros dias, meses, talvez alguns até anos, há uma comoção, né? Há um período de luto, de lágrimas, de choro. Mas, queridos, o tempo passa e essas pessoas são esquecidas. Ninguém nem lembra da sepultura, fica por lá. Ninguém nem vai lá. É esquecido lá. Então pensa o que o salmista está dizendo: não deixará a minha alma na morte, ou seja, o Senhor não esquecerá de mim. O Senhor é o único que de fato vai lembrar de mim. Então, irmãos, por mais que nós venhamos amar parentes, amigos, filhos, pais, mas eles passam, e a gente fica com uma pequena lembrança, mas nada que nos comova mais, que mova mais algo em nós. Nós não somos como Cristo, nós não amamos como Cristo nos ama. Quando Jesus Cristo foi até Lázaro depois de 4 dias de sepultado, morto, a Bíblia fala que ele chorou, e era Jesus, imagina, ele chorou. Eu não vou entrar em detalhes, mas há lágrimas de Jesus aqui. E aqui o texto está dizendo: não deixarás a minha alma na morte. Deixar a alma na morte é um lugar de esquecimento, é um lugar onde a tua alma, que tem tanto valor para o mundo, não vai ter valor nenhum. Para a maioria das pessoas, vai ficar lá esquecido. Ninguém vai se importar daqui um pouco mais. Me perdoa falar uma coisa aqui que às vezes choca, né? Mas é a realidade. Talvez haverá mais briga pela herança que você vai deixar do que lágrimas por quem você partiu. Haverá mais briga por aquilo que é bens ou coisas materiais do que por pessoas. Então ele está dizendo: não deixarás a minha alma na morte. Ele está falando de uma pessoa específica, ele está falando de alguém que te ama de verdade, de alguém que verdadeiramente te considera alguém muito valioso, e tua alma é valiosa e preciosíssima. Então Deus está dizendo: não deixarás a minha alma na morte, ou seja, o Senhor não se esquecerá de mim. Em outra vertente, em outra forma de pensar, além de
não nos deixar esquecido na sepultura. Quando fala não deixará minha alma na morte, morte é lugar de escuridão, sepultura é lugar de escuridão. Ninguém te sepulta ali com uma lâmpada, ninguém coloca você lá e liga lá a Excelsior para pelo menos ter uma luz. É um lugar de escuridão. E quando fala de escuridão, não está falando apenas do corpo físico, está falando da alma, para onde essa alma vai, está falando de eternidade, está falando de um lugar futuro. Então a vida prossegue, mas aonde essa alma vai estar? Aqui o texto está dizendo, não deixarás a minha alma na morte. E aí nós temos textos como o próprio Jesus Cristo falou, entre Lázaro e o rico, que o rico morreu e foi para o Hades, lugar de tormento, lugar de esquecimento, lugar de solidão. Lá não existe ninguém com compaixão de ninguém. Então, deixar a alma na morte é esquecimento, é solidão, é escuridão, é lugar de sofrimento. E Jesus Cristo vai nos convidar para que nós venhamos pensar com seriedade sobre isso, porque não vale a pena você dar a sua vida por nada neste mundo, gastar a sua vida por nada neste mundo, a não ser perder a sua vida por causa de Cristo. Só vale a pena gastar a sua vida por causa de Cristo, essa é a realidade. Só vale a pena você investir de fato a sua vida por Cristo, colocando Ele em primeiro lugar. A Bíblia Sagrada vai dizer, ame o Senhor sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo, mas o Senhor sobre todas as coisas. Então perder a sua vida, como Jesus está dizendo, é deixar de fazer aquilo que para você em particular é importante, porque talvez para você seja importante ser aplaudido por alguém, ser ovacionado por uma multidão, ser querido por uma multidão, mas a tua alma é que mais importa. Porque quando a tua alma deixar esse mundo, ninguém vai te acompanhar, ninguém te ama de verdade, só Cristo Jesus, e é Ele que está aconselhando. E Pedro, pregando sobre isso, ele diz, não deixarás a minha alma na morte, falando sobre Cristo, mas trazendo para nós que é um lugar de esquecimento, um lugar de escuridão, um lugar de deserto eterno. Então pensa em você, medita sobre você. Quando a palavra de Deus ela é pregada, e eu vejo muito isso em vários textos, Jesus Cristo conduzindo a palavra para tocar em cada um particularmente, para que cada um seja despertado, para que cada um acorde para essa realidade, porque você vai dar conta da sua alma. E quando você volta lá em Mateus, deixa eu voltar em Mateus 16, Jesus vai estar dando algumas direções sobre a importância da alma e como conquistarmos de fato a nossa alma para Deus, ou apresentarmos a nossa alma exclusivamente para Deus. Aí ele vai dizer alguns passos que nós precisamos dar para que a tua alma não seja esquecida da morte, para que a tua alma não fique sem esse resgate que só o Senhor Jesus pode fazer por nós. O texto vai dizer, olha, quer vir após mim? Aí Jesus está dizendo, renuncie a si mesmo. Então a Bíblia nos convida a renunciar à nossa natureza carnal, nossas vontades carnais, e nos voltarmos para Cristo. E ele diz, mas tome a sua cruz, ou seja, ele não está dizendo que vai ser fácil, ele não está dizendo que vai ser uma festa, ele está dizendo, toma a sua cruz e siga-me. Cruz é sacrifício, cruz tem ali o cansaço, o esforço. Carregar cruz não é brincadeira, há um esforço. Deus chegou a dizer isso para Josué, esforça-te e tenha bom ânimo. Então seguir a Jesus, renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz, tem a ver com a salvação da sua alma, tem a ver com você em particular. Ele está falando isso para a pessoa particular, ele não está falando só para uma multidão, ele está falando em particular para cada um. É cada um que deve tomar a sua cruz, é cada um que tem que tomar a decisão de seguir, é cada um que tem que tomar essa atitude particular de vencer sua própria natureza carnal. A Bíblia chega a dizer, Paulo, dizendo, olha, mortifica a tua natureza carnal, os teus desejos carnais, mortifica tudo isso aí, por esta esperança, por esta fé. O texto segue dizendo, pois aquele que quiser salvar a sua vida, ou seja, se
você quiser conquistar esse mundo, as coisas deste mundo, se regalar com este mundo, vai em frente. Mas ele está dizendo, vai perder a sua alma. Mas aquele que perder a sua vida, ou seja, deixar de viver os prazeres deste mundo, tudo aquilo que esse mundo oferece, para viver segundo a cruz de Cristo, a cruz que Ele nos convida a carregarmos, seguir a Ele, esse que perder vai achar, não vai ficar na sepultura, não vai ficar na morte. Imagina, irmãos, eu gostaria de ter palavras que trouxessem uma revelação mais profunda, porque pensa nessa frase, pensa só nessa frase: não deixarás a minha alma na morte. Imagina você, a tua alma ser esquecida na morte. O que tem de bom na morte? Nada. Imagina ser esquecido lá para sempre, para a eternidade. Então o que o Senhor Jesus está convidando é isso: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro. E nós temos realmente hoje a capacidade de ganhar o mundo, entre aspas, né? Nós temos visto jogadores aí famosos do mundo inteiro, conquistando coisas extraordinárias. Nós temos visto empresários conquistando coisas extraordinárias no mundo inteiro. Nós temos visto aí pessoas que cantam, enfim, internet, pessoas que estão conquistando o que nunca imaginou conquistar, mas não estão cuidando daquilo que tem mais valor, que é a própria alma. Então, o texto, ele coloca algo muito particular aqui. Eu estou falando para 15, 20, 30 pessoas, não sei, mas o texto é para você e eu particularmente. Ele está dizendo, a sua alma. Não é você se preocupar com a minha alma, é a sua alma. O que você não vai dar por sua alma, porque você não pode fazer nada por minha alma, mas você pode fazer por tua alma. Você pode sacrificar-se por tua alma, você pode se render a Cristo por tua alma, você pode obedecer a Cristo e carregar a cruz por tua alma. É a tua alma que está em jogo. Eu não posso salvar a alma de ninguém, só Cristo pode. E só você pode tomar essa decisão de obedecer e seguir a palavra dele. E aí, infelizmente, quando Jesus Cristo fala algumas coisas, me deixou um pouco, né, até em choque, porque ele diz assim: naquele dia vai ter uma multidão dizendo: Senhor, eu preguei no teu nome, Senhor, eu expulsei demônio, Senhor, eu profetizei. Irmãos, quem prega, expulsa demônio, profetiza, faz maravilhas, irmãos, é famoso, tem nome, não é qualquer um. Então certamente são pessoas conhecidíssimas, mas Jesus vai dizer: olha, é parte de mim, a tua alma não me pertence, a tua alma ficará na morte, porque não quis carregar a cruz, não quis andar conforme a palavra de Deus, não quis obedecer a palavra de Deus. Talvez muitos gostam de eventos, festas, movimentos, mas queridos, Deus está procurando. A Bíblia fala que Deus não está interessado nessas coisas. Ele diz assim: eu procuro os fiéis da terra. E principalmente quando você entra no teu quarto, dá para o teu joelho e gasta um tempo ali com ele. Ele diz: olha, você no particular orando, você no particular se entregando, isso eu vejo, e eu vou te recompensar publicamente. Isso aí só Deus pode compreender, saber, julgar. Nenhum de nós pode julgar ninguém sobre isso. Só Deus sabe o que você tem feito, a maneira como você tem andado. E aí, quando fala sobre Cristo, veja, é Jesus que está falando essas palavras. E quem é Jesus? É o único que veio da eternidade, é o único. Ele diz: olha, antes que o mundo existisse, eu sou. Antes de Abraão, eu sou. Ele vai dizer: Abraão viu os meus dias e ficou feliz com isso. Ele vai falar coisas que vão além da nossa compreensão, quando ele diz: Pai, me dá aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E é ele que está falando que a tua alma vale tanto que você precisa lutar por ela, que você precisa se sacrificar por ela, que você precisa se oferecer a Deus plenamente por ela. Então eu não sei o que te amarga, o que te oprime, o que te prende às coisas dessa vida, mas vai se libertando de tudo isso, porque o que importa de fato no fim é a tua alma, é você de fato estar em plena comunhão com o Senhor, carregando a sua cruz, obedecendo e vivendo segundo os ensinamentos dele, segundo a palavra dele. E aí ele vai seguir dizendo: o que aproveita o homem em ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, olha o texto, o que dará
ganhar tudo, mas não tem nada que possa ser suficiente para pagar o preço da sua alma. O que dará o homem em troca da sua alma? A Bíblia já fala que a alma ou a remissão de uma alma é caríssima. Esgotaria-se todos os recursos e não se conseguiria o suficiente para salvar uma alma. A Bíblia diz: uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então o preço que Jesus pagou por nós, vale a pena você considerar e entender o valor da sua alma. E infelizmente eu vou dizer algo que é uma realidade. Teu marido, tua esposa, teu filho, seja quem for, o máximo que nós podemos fazer é sempre isso, né? Interceder, orar, falar da palavra. Mas queridos, é só você que pode tomar decisão sobre isso. Não, Senhor, eu quero uma comunhão sincera com o Senhor. Eu vou buscar a tua face com sinceridade. Eu vou sacrificar o que for para estar aos teus pés diante da tua presença, porque é a tua alma que está em jogo aqui. É a nossa alma. E aí o texto prossegue dizendo: o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus santos anjos, e então recompensará. E veja isso, ele não vai recompensar a Assembleia de Deus pelas obras que fez. Não, a Assembleia de Deus vem todos para cá. Não existe isso. Eu vou recompensar os batistas. Não existe isso, não. Aí eu vou recompensar a obra da Maranata. Nada a ver. É o que Jesus é Jesus que está falando, meu. E ele diz assim: e então recompensará, olha isso, a cada um. É singular esse negócio aqui, é particular. A cada um segundo as suas obras. Então é você e Deus, é você e seu compromisso com a palavra do Senhor. O texto segue dizendo, e eu entendo que esse texto tem a ver com a descida do Espírito Santo, mas eu não vou prosseguir aqui. Eu só quero que você entenda e chame para você essa responsabilidade de que o cuidado não é com a vida dos outros. Tem muita gente preocupada com a vida dos outros. Para com isso. Ah, porque o outro se veste assim, o outro anda assim, o outro isso. Não, faça só o que Jesus mandou. Ore por ele, interceda por ele, pregue a palavra para ele. Se ele abrir o coração, porque Jesus está lá batendo, né? Eis que a sua porta e bate. E eu gosto muito desse texto, irmãos, porque a impressão que nós temos é que ele está batendo, né, como alguém que bate a porta, mas não tem nada a ver. Eis que a sua porta e bate é alguém que está esperando ouvir um toque de porta. Mas olha o que diz lá Apocalipse. É muito diferente. Não tem nada a ver com bater de porta como nós entendemos. Ele bate a porta do coração do ser humano de que forma? Desta forma: eis que a sua porta e bato. Versículo 20 do capítulo 3 de Apocalipse. Olha isso, ele está batendo de que forma? Se alguém ouvir a minha voz. Então ele está batendo a porta através da palavra, através da voz dele. E ele espalhou homens e mulheres para pregar o Evangelho. Quem ouvir e der atenção, meu irmão, essa palavra vai entrar no coração. E aí o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E isso tudo é particular, é com cada um de nós. Então não adianta ser fingido, não adianta ser hipócrita, não adianta mostrar que é crente, não adianta nada disso. Ou você é ou não é. Para Deus, irmão, não tem aparência. Ele não vê como vê o homem, ele vê o coração. Ele está vendo a sua disposição de fato em querer, em desejar, em amar, em buscar, em ser de fato aquela pessoa que tem um devocional particular com ele, ama estar com ele, ama estar na presença dele. Ele é mais importante do que tudo. E eu vejo algumas cenas e me chama a atenção, porque eu acho isso importante, não sei, aos meus olhos, né? Quando eu vejo alguém que, para não perder o culto, irmãos, eu vejo isso. Hoje está uma correria, mas tem gente que, para não perder o culto, vai direto do trabalho para a igreja. Aí você vê aquela pessoa chegando direto do trabalho para a igreja. Isso me comove, porque eu vejo que aquela pessoa tem tanta sede de Deus, ela poderia usar desculpa. Estou cansado, sujo, não sei o quê. E aí você vê aquela pessoa chegar do jeito que estava no trabalho, mas ir para a casa do Pai, porque para ele o cansaço não é mais importante do que a presença do Pai. Dormir não é mais importante do que a presença do Pai. Estar na casa de Deus não é mais importante do que coisa nenhuma. Ele quer estar ali de qualquer jeito. Então, buscar a Deus acima de tudo, colocar Ele em primeiro lugar. Se você entender isso, isso tem a ver com a tua própria alma. A tua própria alma. E o único
resgate da nossa alma foi feito por Cristo. E é Ele que fala acerca destas coisas, dizendo o que não dará ao homem pelo resgate da sua alma. E aí, seja o que você tiver, pensa nos homens mais ricos dessa terra, pensa nos homens mais bilionários, nos mais poderosos. Nada do que eles possuem é suficiente para resgatar a própria alma deles. Nada. Mas uma coisa é necessária. Aí Jesus falou: Maria escolheu a boa parte. Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada com muita coisa, mas Maria escolheu a boa parte. A Maria não estava preocupada com as coisas externas, ela estava preocupada em estar aos pés do Senhor. Coloque a tua alma aos pés do Senhor. Derrame a tua alma aos pés dele. Tire tempo para estar com ele. Na eternidade, Deus não vai me conhecer porque eu prego. Deus não vai conhecer alguém porque canta. Deus não vai conhecer alguém porque é famoso na terra. Deus conhece alguém, sabe como? É nesse particular de viver essa vida íntima em temor a Ele. Ele disse: olha, eu achei a Davi meu servo. E Davi foi achado por Deus por quê? Porque Davi não era um hipócrita. Davi era o que ele era. Ele era um menino cuidando das ovelhas do pai. O leão foi, o lobo foi, por várias vezes isso aconteceu. Davi podia chegar e falar: pai, ó, o leão foi lá, eu tive que fugir, não teve jeito, morreu ovelha, isso, aquilo, outro, e acabou. Mas a Bíblia fala: eu achei Davi, homem segundo o meu coração, porque ele vai ser o bom pastor para Israel, porque ele é capaz de correr risco da própria vida por causa de uma ovelha. E aí tem gente que não quer entregar a própria vida a Cristo, se oferecendo em um altar de oração, em um quarto. É ali que Deus te conhece. É quando você está a sós com Deus. É quando ninguém está te vendo. É quando ninguém está te observando. É Deus olhando para você e dizendo: ali está o meu servo que é fiel. Aqui é fácil orar, cantar, levantar as mãos, aparecer para pessoas, mostrar, enfim. Mas o particular com Deus é o que mais importa para Ele. É o que mais interessa para Ele. E que nesta noite você possa compreender isso. Levar isso em muita consideração. Ou, irmãos, tem gente interessada só por causa do dinheiro, só por causa da prosperidade. Tem tanta coisa tomando lugar de Jesus no coração dos homens. Tem gente que buscou Jesus só por causa da cura. Lembra dos 10 leprosos? 9 foram lá só por causa da cura. Um somente ficou com ele. O resto só queria cura. Mas o que adianta a cura? O que adianta a saúde desse corpo, se ele está destinado à morte? Então cuida da sua alma, porque a sua alma é eterna e ela tem um valor precioso na eternidade. E foi por ela que Cristo veio e morreu na cruz do Calvário, para salvar a tua alma, para te dar vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe. Que você considere esses conselhos de Cristo e leve a sério a palavra do Senhor. Curva a sua cabeça, dobra a sua cabeça, põe a mão sobre o teu coração e deixa eu orar com você. Bendito seja o Senhor. Pai, nós queremos entrar mais uma vez na tua presença. E eu sei, Senhor, que a nossa aparência não tem valor nenhum para o Senhor. Quando os fariseus foram interpelar Jesus, eles entenderam isso e eles disseram: mestre, eu sei, nós sabemos que o Senhor não julga ninguém conforme a aparência. O Senhor não considera a aparência dos homens, porque o Senhor de fato, Pai, vê o coração. Quando Samuel foi ungir Davi, ele quis ungir os irmãos de Davi porque a aparência era mais agradável. Mas o Senhor disse: não, eu conheço o coração de todos, e o que me agrada é o coração do pequeno, do menor, do Davizinho. Pai, que nesta noite, em nome do Senhor Jesus,
nós não venhamos diante de Ti nos mostrarmos como quem ora, como quem canta, como quem prega, como quem tem algum mérito, mas humildemente nos mostrarmos perante a Tua face e abrir nosso coração e derramar o nosso coração, a nossa alma aos Teus pés. Porque nós não somos nada se não for a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão. Nós não somos nada se não for o sangue de Cristo derramado naquela cruz. Pai, não nos deixe nos perdermos na nossa vaidade, no nosso orgulho, na nossa hipocrisia. Não nos deixe nos perdermos, Pai, nas nossas mentiras, nos nossos enganos, nas nossas malícias. Liberta-nos de tal maneira que o nosso coração seja puro, como diz a Tua palavra, porque são bem-aventurados os puros de coração, porque estes sim verão a Deus. Ajuda-nos a alcançarmos um coração que Te agrade. Dá-nos um coração como pediu Davi, um coração quebrantado, contrito, um coração que se volte verdadeiramente para Ti. Não importa o que as pessoas digam de nós, não importa o que façam conosco, importa que o nosso coração seja inteiramente ligado ao Teu Espírito, cheio da Tua presença. Por isso, nesta noite eu oro pedindo em favor de cada vida, de cada família. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Teu Espírito possa fazer queimar nos corações a Tua presença como ardeu no coração dos discípulos de Emaús. Eu abençoo Teus filhos, peço misericórdia sobre todos, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre cada família representada neste lugar, e que a bênção do Senhor sobre todos possam se estender. Eu abençoo a todos em nome do Senhor Jesus. E você que concorda com essa oração, diga amém, diga graças a Deus, e aplaude forte o nome dele, a Ele toda a glória, a Ele toda a honra, a Ele todo o louvor. Glória a Deus. Vamos encerrar assim. Cadê o Samuel? Samuel, só ele, ó. Eu estou com 2 Samuel na igreja. Ah, não, agora é um. 2 Samuel. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só para ele. Ninguém mais. Porque dele, por ele, para vamos estar de pé, estamos encerrando. Para Ele são todas as coisas. É minha mulher, porque dele
palavra do Senhor diz que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como lírio no campo. E aí imagina a glória de Cristo, mas ele veio entre nós tão humilde que ninguém reparou a grandeza da glória dele. Ele é tão manso e humilde de coração, tão diferente de nós. Bendito seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Não há ninguém como Jesus. Não há pregador, não há ninguém que nos ame, não há ninguém como Jesus. Toda a glória ao nome do único e verdadeiro Senhor, Deus e Salvador. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. E aplauda o nome dele mais uma vez. Glorificando esse nome, de todo mundo. Deixa eu fazer um convite, irmãos. Amanhã, dia 16, a minha esposa vai estar aniversariando. E eu não gosto de fazer aniversário só por festa. Aniversário para mim é um motivo de evangelização. Então amanhã de 8 às 9, aqui na ADV, já em Vale da Esperança, se você puder estar lá, vai ser bem-vindo, tá bom, Terezinha? Deus abençoe a todos estão convidados, podem estar conosco amanhã, dia 16, de 8 às 9, ali no Vale da Esperança. Fiquem todos na paz do Senhor. Boa semana a todos.